Muito bem. Bom dia. Você vai bem? Nós estamos aqui juntos para mais um momento de aula, mais um momento de interação. Eu sou o Dr. Danilo Palar Lemos. Sou conteudista, sou escritor, sou teólogo, sou também um professor, um docente que já atua na teologia e filosofia há mais de 30 anos. E tenho até para você, nesse momento, uma oportunidade a oferecer. Você quer estudar teologia comigo? Quer fazer um curso teológico comigo? Tendo eu somente como seu professor, tipo um tutor e monitor e mentor teológico? Entre em contato comigo. Vamos fazer esse curso. Vou te oferecer a oportunidade de você aprender um curso de teologia de uma forma diferenciada e por videoconferência. Venha se aprofundar na teologia. Entre em contato comigo e vamos juntos mergulhar nessa oportunidade. Meu WhatsApp é o 62981 091777. 62981 091777. Muito bem. Hoje vamos falar sobre um assunto relacionado à apologética. Um assunto relacionado à apologética. Vamos tratar de o teísmo e a mediação. O teísmo e a mediação. Os gnósticos acreditavam em um Deus absolutamente transcendental, tá? Isso é importante nós colocarmos aqui. Eles não criam de forma alguma, de maneira alguma, que num Deus que pudesse ou até quisesse se envolver com a matéria. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão que os gnósticos tinham, eles consideravam que se viesse a dar o controle sobre os mundos materiais, né, e até embora muitos deles, gnósticos, não acreditassem ter se criado, sido criado por um Deus supremo, eles mais consideravam que tinham sido sim criados era pelo demiurgo, que inclusive era uma divindade secundária, certo? E que eles conceberam a uma longa sucessão de aions, ou mediadores angelicais, tá? Então, eles pensavam que, à luz de Deus, essa proporção que se afastava dele, ela ia se tornando mais e mais débil até vir a chegar o caos e a agitação, e porquanto até na matéria bruta, a luz de Deus, que era praticamente não resplandecente, tá? Com esse tipo de sistema e de proposta que eles tinham criado, nós podemos dizer que, em lugar de um único mediador, o Filho de Deus, o gnosticismo já dispunha de incontáveis mediadores. Então, o que eu quero colocar bem aqui ressaltado, que, ao invés de acreditarem, defenderem e conceberem Jesus, o Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens, eles tinham já uma outra visão e proposta, uma outra concepção e proposta, que era que havia vários mediadores para com os homens, entre os homens e Deus, tá? Vários mediadores. Então, a visão deles era plural nesse aspecto, tá? Cada qual, até desses mediadores, segundo eles, estava mais distante de Deus e até mais e mais perdido nas trevas. Então, o resultado prático desse sistema é que eles concebiam, sim, um Deus deísta e não teísta, tá? O que nós podemos dizer, que até em outras palavras, que Deus não estaria, segundo a visão deles, diretamente interessado por sua criação. O que, nesse caso, nem a menos podemos aqui colocar que eles era dele diretamente a criação, tá? Então, eles tinham essa visão que Deus não estaria interessado com a sua criação e nem a sua criação era obra oriunda da ação de Deus, tá? Uma outra questão também que eles propunham era que
havia uma contradição total dentro da proposta deles, ao ponto de eles só terem uma visão voltada dentro de uma proposta de uma falsa, não é, sabedoria, de um falso conhecimento, um conhecimento mais voltado à filosofia, à gnose, a um conhecimento mais que eles consideravam conhecimento supremo, mas que, na verdade, era um conhecimento, certo, sem nenhuma sustentação e que, principalmente, era mais filosófico do que científico. O teísmo, ao contrário do deísmo, o teísmo, por sua parte, ele já vai pensar que Deus foi quem criou tudo. Então, os teístas são contrários totalmente à proposta do gnosticismo, que é deísta e que segue o deísmo. Então, o teísta que segue o teísmo, ele defende e propõe que Deus é o criador de todas as coisas. Estando assim, o teísta sempre pronto a intervir e a recompensar os bons e a punir os maus. Então, o teísta tem uma concepção que Deus é o criador de todas as coisas e está sempre pronto a punir o justo e a punir o injusto e agraciar e beneficiar o justo, tá? Dentro dessa proposta, também o coração humano acredita na pluralidade, tá? Pelo que os sistemas religiosos sempre propõem e gostam e priorizam conceber um grande número, inclusive, de mediadores entre os homens e a divindade. Tá? Então, o coração humano é tendencioso. O coração humano é contrário à proposta do teísmo e está voltado ao deísmo, na ótica humana, na ótica material. Já o cristianismo, que também segue um contexto monoteísta, de um só Deus e o único Deus criador, e também está de acordo ou vai ao encontro do que defende o teísmo, em sua doutrina, vai ter a pluralidade, consistente na doutrina dos anjos, tá? Vai ter a pluralidade. E nos sistemas cristãos, em que os santos são importantes, ele ainda vai adicionar a pluralidade. Então, se o Filho de Deus, Cristo, é, por demais, supremo e soberano, para nós aproximarmos dele diretamente, então, de acordo com alguns, ele não teria condição de ser nosso mediador. Mas, pelo cristianismo bíblico, ele é o nosso criador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso redentor, ele é o nosso justificador e também, na consequência ou na consequente, é o nosso mediador. Por que ele é o nosso mediador? Porque ele é o único que esteve, enquanto Deus, manifestado em carne, o Verbo encarnado, vivenciou durante o período da sua existencialidade humana todas as especificidades humanas, porém sem contaminar e pecado, sem nenhuma corrupção, ele é o espírito, a carne, a matéria era humana, o espírito, o corpo era humano, mas o espírito era espiritual no sentido até de estar totalmente separado, totalmente santo, totalmente puro, totalmente perfeito, totalmente incorruptível, totalmente incontaminável. Então, era o espírito da perfeição, o espírito da santificação, que estava nele e operava nele o Espírito do Senhor.
E com isso, ele também, enquanto homem, tinha atributos divinos, e um dos seus atributos era a santidade, a perfeição, a pureza. E, estando em meio à humanidade, vivenciando pela humanidade todos os tipos de circunstâncias, situações naturais de viver, porém, sem cometer nenhum pecado, ele cumpriu o seu ministério, morreu, para salvar, assim, efetivar a expiação do pecado e se tornar o nosso Redentor, redimir o homem do jugo do pecado. E, após ter vencido a morte, ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus para estar à presença do Pai, tendo a mesma essência do Pai, porque é a segunda pessoa da Trindade, ele está à destra, está à presença do Pai, intercedendo por nós, e por ser o nosso intercessor, também é o nosso mediador, aquele que media as nossas causas perante o Pai, aquele que está ali como mediador entre o Deus e os homens. Então, essa é a visão do cristianismo e a visão do teísmo contra ou totalmente contrária à posição deísta e gnóstica. Obrigado.